Muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui a um episódio de um podcast extremamente bacana, radical, atual e, principalmente, super inclusivo. O tema de hoje é sério, um papo sério aí que a gente tem que ter. Então a gente vai estar mergulhando de cabeça no nosso tema do trabalho, que é diversidade e inclusão. A gente começou esse trabalho através de uma pesquisa para elaboração de mapa mental. Logo na sequência, a gente teve a oportunidade de estar junto com a professora aqui da FAESA, Camila Nasser, que deu uma visão pra gente mais do que a gente acontece. A gente primeiramente começou com um trabalho que vinha reforçando os pontos num mundo mais num campo de ideias. A partir do momento que a gente teve essa entrevista, a gente conseguiu ver como isso é em prática. E por fim, a gente teve a oportunidade de estar assistindo esse filme, Estrelas Além do Tempo, que ele vai basicamente unir as duas coisas em um ambiente só. E dentro desse ambiente a gente vai estar guiando vocês nessa jornada. É isso então. Começando aqui, vou apresentar aqui a galerinha que tá comigo nesse dia. Sou eu, Gabriel. Temos aqui nossas amigas Kathleen, Oi, gente. Adriele Oi, gente. e Ana Lívia. Oi. Para iniciar esse pensamento de hoje, a gente pode reparar uma coisa que é até onde essa inclusão ela entra como uma estratégia para uma empresa, onde que ela vira uma obrigação e como ela pode não virar uma obrigação e ser algo natural dentro dessa cultura. Então, Gabriel, levando para a entrevista que a gente fez com a professora Camila, né, que é uma profissional aqui da área, como você falou no início, na entrevista ela falou que a diversidade e a inclusão é um diferencial absurdo para as empresas. A diversidade ela funciona como um motor para a inovação das empresas no mercado atual, onde equipes compostas por pessoas com diferentes origens que juntas conseguem encontrar soluções mais criativas, e o ponto positivo nisso é com que tenha menos pontos cegos na empresa, levando isso para a atualidade, é vista como um diferencial, porque vai ser um marketing, querendo ou não, porque a empresa vai se destacar no mercado atual, e também como uma obrigação, porque ela vai inserir a diversidade e inclusão naquele ambiente, né, aos colaboradores, para cumprir uma normativa e não ter que pagar uma multa ou talvez uma advertência, e com isso promover de forma ambígua, né, a diversidade e inclusão como uma forma de chamar atenção para o marketing e também cumprir uma obrigação, não é mesmo? Sim, e nós vimos isso saindo da teoria, destacando que é fundamental frisar a importância da diversidade de perspectiva e experiências dentro de uma empresa. Quando uma empresa não tem uma visão diversificada, ela pode acabar perdendo oportunidades importantes. Isso é algo que eu acho que fica muito claro no exemplo que foi citado. Uma pessoa com uma experiência única pode perceber um detalhe que outros não notam, e isso pode ser crucial para o sucesso de um produto ou projeto. É incrível como uma perspectiva diferente pode fazer toda a diferença, não é verdade? Foi evidenciado no filme, né? Isso foi bem visto no filme, foi bem tratado no filme, onde a gente consegue ver ali que dentro dessa situação, as pessoas que tinham uma visão engessada da situação não conseguiram resolver o problema. Quando você botou uma pessoa ali que ela nem tinha uma qualificação essencial, só por ter uma vivência diferente, ela já conseguia realizar aquela atividade. Verdade, Gabriel. Uma coisa que a gente comentou também, né, foi que não dá para enxergar a inclusão só como uma vantagem para a empresa, sabe? Tipo, vamos incluir porque é bom pro negócio. Se for só por isso, na hora que não der mais lucro, eles param. A gente viu também, né, que a inclusão tem que ser um valor real, tem que vir do coração mesmo, porque respeitar a diferença é o certo de se fazer. É, isso mesmo. Esse risco todo de virar só uma vantagenzinha, ou algo que ela vai poder se gabar por aí, gera um gancho muito forte, que é ações concretas valem mais, sempre do que esse discurso institucional. Mas o que é uma ação concreta? O que é esse discurso institucional? Então, durante a nossa conversa com a profissional, ela destacou que as políticas de inclusão parecem ter perfeitas no papel, mas quando chegam na hora de colocar em prática, os preconceitos falam mais alto. Então, dentro das empresas, os treinamentos dos líderes devem ser constantes e devem discutir sobre os casos reais, para que, caso seja necessário, eles mudem as ações. Então, fazer uma palestra, assim, não vai mudar muita coisa. Então, devemos fazer um trabalho contínuo, não é? Sim, Ana Lívia. Inclusive, a minha fala foca muito na pesquisa que realizamos,
onde como fazer a diversidade e inclusão no mercado atual, no ambiente de trabalho. E a nossa pesquisa foi focada em promover medidas políticas, como treinamento, reuniões, entre outros. Mas quando a gente levou isso para a realidade, né, que foi pro profissional, né, pra gente entrar no mercado de trabalho, vemos que não depende só disso, não depende só de um treinamento, só de uma palestra. O choque de realidade vai além disso, onde sem dados, o discurso institucional vira só marketing, uma fachada, né? Verdade, Adriele. E aí que rola aquele papo, né, de falsa inclusão, que é quando a empresa faz aquele show de inclusão só pra parecer legal, tipo, pintar o logo de arco-íris no mês de orgulho. Mas por dentro não muda nada. As empresas que realmente fazem a diferença são as que mexem lá na base, do jeito que as coisas funcionam mesmo, né? Mas a gente tem que ser justo também, né? Nem sempre a empresa vai estar conseguindo colocar isso em prática, né? Às vezes a ideia é boa, a noção deles sobre o assunto também é interessante, só que vai faltar uma coisa ali no meio que vai estar impedindo eles de colocar isso no dia a dia deles. A gente pode levar isso em conta um preconceito intrínseco que eles não repararam, a gente pode ver uma falta de uma estrutura. Tem diversos fatores. Então, o que vocês acham, nesse caso, que está impedindo essas empresas de começarem a fazer essa inclusão de verdade? Então, Gabriel, eu vou levar em consideração uma parte do filme que é muito viral no TikTok, onde uma das protagonistas, que eu não vou saber falar o nome agora, ela fala que demorou para chegar lá no trabalho, né, para fazer a tarefa, por conta que não tinha um banheiro para ela, que era negra, porque ali os pessoal falava que não tinha um lugar para ela fazer suas necessidades, então ela teria que ir em outro local. E como você falou, às vezes não é uma dificuldade da empresa, é uma parte que talvez ficou no escondido. Então, ali no filme, nessa parte, nessa cena, o cara fala assim: como assim não tem um banheiro pra você? Às vezes não chegou até ele isso, então não teve como ele pensar em algo pra aplicar ali. Não teve como a empresa. A parte lá de cima, né, os supervisores, gestores, chefes, presidente, fazer algo pra mudar isso porque não chegou até ele. A burocracia dá uma atrapalhada às vezes, né? E realmente, Adriele, essa parte do filme é uma coisa que acontece bastante hoje em dia e ninguém vê. E o que ficou claro pra gente é que muita empresa não sabe lidar com o lado humano das coisas. Tipo, é fácil abrir uma vaga para diversidade, mas difícil mesmo é preparar os chefes para conversa de verdade, tipo, sobre saúde mental, por exemplo. A maioria ainda está presa na ideia de só produzir e esquece que trabalhar com pessoas exige empatia. Isso assusta um pouco, né, Ana Lívia? Sim, a nossa entrevistada mencionou que a maior virada de chave de uma empresa é quando elas começam a dar apoio psicológico aos líderes, pois ninguém consegue lidar com outras pessoas sem que antes estejam bem. Então, quando o líder está bem e entende sobre saúde mental, saúde emocional, ele consegue melhor lidar com outras pessoas e ajudá-las. Exatamente. Eu concordo também. Inclusive, quando a gente promove, vou colocar a gente como líderes, por exemplo, a gente promove um ambiente confortável, onde as pessoas se sentem confortáveis ao ponto de darem opiniões, de fazer o que querem, tipo, sugerir ideias, darem opiniões, não em um lugar que fica totalmente fechado, que tipo, ai, não vou falar isso porque vão me julgar, ou então, eu acredito que isso promove muito a saúde mental, não só dos colaboradores, dos funcionários, daqueles que estão em cargos baixos, mas em si da empresa, da sociedade como um todo, do chefe lá em cima. Até porque isso vai ser bom pra ele, né? Quando a gente se sente bem, a gente trabalha bem, né? É, na criação desse podcast, por exemplo, todo mundo deu uma opinião ativa para fazer, foi algo incrível. Mas tratando de pessoas, realmente, a empresa, ela é só uma parte. O que realmente está influenciando aqui é o tratamento da sociedade. A sociedade não faz parte da empresa, é totalmente o contrário. Então, o que essa sociedade está influenciando para essas empresas estarem desse jeito? Então, Gabriel, a visão é clara. A conexão entre a empresa e a cultura da sociedade é fundamental. Porque, pensa comigo, a partir do momento em que a empresa instrui os colaboradores e realmente coloca em prática a diversidade e inclusão, isso vai influenciar diretamente em sua vida pessoal. Porque, com certeza, o colaborador que participou dos treinamentos, está ativo ali, incluindo, fazendo a real inclusão, né? Porque a diversidade chamar pra dançar e a inclusão é realmente dançar com aquela pessoa. Então,
Isso vai influenciar diretamente sua vida pessoal, porque com certeza ele vai levar para fora dos muros da empresa, pois ele vai se reinventar, seguindo as políticas da empresa e com isso suas ideias, ações, falas e etc. vão mudar completamente, né? Total, Adriane. No fim das contas, o trabalho pode ser o primeiro lugar onde a gente realmente se sente aceito de verdade, sem precisar se encaixar no padrão. A sociedade vive dizendo que é normal e o que não é. Mas quando o ambiente de trabalho valoriza cada um como é, isso ajuda a quebrar essas ideias, sabe? É sobre deixar as pessoas serem quem elas são. Papo bacana, sensacional, mas, né? Avisaram aqui que a gente tá tendo que acabar, infelizmente. A gente podia falar isso por horas, por dias, por muito tempo, mas a gente vai ter que estar finalizando por aqui. Eu vou estar fechando com. O que vocês acham disso? Qual a ideia de vocês sobre isso? O que vocês estão pensando agora? Então, Gabriel, a minha consideração final foi a seguinte: ao analisarmos o nosso mapa mental, a entrevista com o profissional e também o filme, é notório que a falta de empatia, ética e senso da própria sociedade para fim das limitações dadas para determinadas pessoas, a falta de mudança não está somente nas empresas, e sim em ambas partes do todo. A sociedade, né, os colaboradores, funcionários e empresa, pois políticas e normas para o tema, que é a diversidade e inclusão, já existem. Empresas adotando essa prática já existe, e porque ainda enfrentamos desafios para realizar 100% a diversidade e inclusão. É um paradigma. Conclui-se que a mudança é um dever de todos e começa a ver o diferente como algo natural do ser humano, algo natural do desenvolvimento humano, né? Pô, essa ideia de alinhar o discurso e a prática é fundamental. Então, na minha visão, a diversidade e inclusão ainda enfrentam muitos desafios no mercado de trabalho. Muitas empresas usam isso como estratégia de marketing, não estão preparadas para lidar com as diferenças de verdade. É urgente que as empresas vejam a diversidade como algo essencial para construir ambientes justos e acolhedores. Até porque investir em diversidade não beneficia só a empresa, mas toda a sociedade. Essa inclusão é muito além de detalhes, é o dia a dia, é a vivência, a experiência das coisas. Totalmente com vocês. O que eu levo dessa experiência é que a gente precisa parar de tentar colocar todo mundo em uma caixinha. Cada pessoa tem seu jeito, uma história. E é isso que faz tudo mais rico. Incluir é deixar as pessoas serem de verdade, sem filtro, né, Gabriel? Questionar isso daí, esse normal, essa ideia, é muito importante. Por hoje é só, pessoal. Acredito que nessa conversa de hoje a gente pôde ter uma ideia maior do que tentou transmitir nessas apresentações que tivemos durante esse semestre. Definitivamente, isso aqui fica como um convite para você tentar ver as coisas num mundo diferente, de sair dessas ideias bem fechadas e tentar dar uma expandida mais na sua mente. Então, bora lá. Inclusão, ela acontece todo dia, você tem que estar disponível, você tem que estar disposto a fazer isso. É uma parada difícil, não é simples, porém, enquanto um estiver tentando, a gente vai estar sempre evoluindo, independente. Obrigado pelo seu tempo. E a gente se vê aí pro próximo semestre. Muito obrigado.